Primeiro vamos entender o que é um cubo. Um cubo ele é um sólido geométrico tridimensional, também conhecido como hexaedro regular, justamente por ter 6 lados, que são regulares. Ele possui 6 faces, todas quadradas e na mesma dimensão, ou seja, cada face tem 4 lados de comprimento igual. Então, se eu pegar essa medida e essa medida, elas serão iguais a essa medida em todos estes lados, comprovando que isto é um cubo. Além disso, um cubo ele tem 12 arestas, que são as linhas onde duas faces se encontram. Então aqui a gente vai ter uma aresta, duas arestas, 3 arestas. E ele tem 8 vértices, que são os pontos em que 3 dessas linhas vão se encontrar. Aqui a gente tem um vértice. E matematicamente, se cada aresta do cubo tem um comprimento chamado de A aresta, vamos pegar isso aqui e chamar essa distância de um comprimento A. Aqui também vai ter um comprimento A, um comprimento A, um comprimento A. A gente pode calcular o volume desta figura, deste cubo, como esse valor A elevado a 3, elevado ao cubo. E eu posso descobrir a área dessa superfície, a área da superfície do cubo, pegando esse A, elevando ao quadrado e multiplicando por 6. E agora falando sobre os paralelepípedos, eles são sólidos tridimensionais formados por 6 faces retangulares. Essas faces elas têm medidas diferentes, então como a gente pode ver nessa caixa de celular, a gente tem que essa face ela é diferente dessa, que por sua vez é diferente dessa, diferente do cubo, por exemplo, onde todas as faces têm o mesmo comprimento. Cada paralelepípedo, assim como o cubo, ele tem 12 arestas e essas arestas elas vão ter comprimentos distintos. Então essa daqui é diferente dessa daqui, que por sua vez é diferente dessa daqui e é chamado por nomes diferentes. Então nessa visão que a gente tem, por exemplo, aqui a gente chamaria de altura, aqui de comprimento e aqui de profundidade, por exemplo. E bom, um paralelepípedo ele vai ter 8 vértices, que são os pontos onde 3 dessas arestas vão se encontrar. São esse e na parte de baixo também. E bom, para calcular o volume de um paralelepípedo, a gente tem a forma básica, que é basicamente você pegar o comprimento, multiplicar pela altura e pela profundidade. E assim você vai ter o comprimento desta figura. Agora já para calcular a área da superfície, como que funciona? A gente vai precisar pegar a altura, a largura, vai calcular a área deste retângulo, multiplicar por 2, já que tem o do outro lado que é igual. A gente vai precisar calcular deste retângulo, multiplicar por 2, já que é igual. Multiplicar desse retângulo e multiplicar por 2, que também é igual, e no final soma tudo. E com isso, basicamente, a gente vai ter a área da superfície.
agora falando dos prismas, especificamente do prisma de base triangular. O prisma de base triangular, ele é um sólido, ele possui duas bases triangulares que são paralelas. Então a gente vai ter esta base e esta outra base. E bom, um prisma de base triangular, ele vai ter 9 arestas. Então a gente vai ter arestas como essa e do outro lado também. Essas bases, elas podem ser tanto triângulos equiláteros, tanto isósceles quanto escalenos. A gente vai ter 6 vértices, que são esse e do outro lado mais 3 também. E para calcular o volume de um prisma, a gente vai ter aquela fórmula padrão de qualquer prisma, que é a área da base e multiplicar pela altura do nosso prisma. E para você calcular a área de um triângulo, você basicamente vai pegar a base dele, multiplicar pela altura e dividir por 2. E você pegando este valor da base do triângulo e multiplicando por toda a altura do nosso prisma, a gente vai conseguir o volume dele. Agora, já para calcular a área da superfície, a gente vai precisar calcular a área da base também, calcular a área destes retângulos. Então, a gente vai ter esse retângulo, que é igual a esse, que é igual a este, neste caso, que é um triângulo equilátero. Então a gente vai poder apenas somar a área das duas bases com a área destes 3 retângulos. Assim como todos os prismas, o prisma de base quadrada possui duas faces paralelas iguais como base e faces retangulares como lateral. Aqui, neste exemplo, usamos essa lixa para representar um prisma de base quadrada. Neste prisma possuímos 12 arestas, 8 vértices e 6 faces. Para calcular a área da base, a área lateral e o volume deste prisma é relativamente fácil, pois sabendo que a base é um quadrado, ou seja, um retângulo onde cada lado é igual ao outro lado, podemos calcular isso de forma rápida, onde a área da base é apenas lado ao quadrado. E assim podemos pegar a área da lateral utilizando o lado como uma base e o outro lado como a altura. Somando esses 4 lados e as duas bases, você tem a área total do prisma retangular. O volume é calculado através da área do quadrado multiplicado pela altura do prisma. O diferencial de um prisma de base hexagonal está na sua base, que forma o formato de um hexágono. Usamos como exemplo esse lápis que, apesar de não ter a atual forma de um prisma hexagonal, tinha essa forma em seu formato original. Agora, tendo devido ao uso
uma base que foi modificada em uma ponta. Desconsiderando essa diferença e visualizando essa ponta apenas como uma base igual à posta, podemos ter uma prisma de base hexagonal. A área da base desse prisma pode ser calculada facilmente ao considerar um hexágono regular. Um hexágono regular é um hexágono onde cada lado é igual ao outro lado do hexágono, formando assim 6 pirâmides equiláteras. Sabendo que cada um dos lados possui uma pirâmide equilátera, é possível calcular a sua área de acordo com a área de um triângulo equilátero, que é lado raiz de 3 sobre 4. Dado esse cálculo, basta apenas multiplicar por 6 para ganhar a área da base do prisma. Enquanto isso, a área das faces laterais é conseguida através do tamanho da base do prisma multiplicado pela altura do prisma. Multiplicando e depois fazendo a adição de cada uma dessas faces laterais junto com a área de ambas bases, você obtém a área total do prisma. Enquanto isso, o volume é conseguido ao multiplicar a área da base com a altura do prisma. Bom, agora vamos falar sobre o cilindro. Ele é um sólido geométrico que possui duas bases circulares congruentes e paralelas, ou seja, de mesma medida e que nunca se encontrarão em qualquer lugar do espaço, e também são formados por segmentos de reta que possuem suas extremidades definidas nessas bases. Além dessas bases, o cilindro possui uma única superfície lateral contínua, como você pode ver aqui. E por suas bases serem compostas por círculos, ele não possui nem uma aresta e nem um vértice definidos. Agora, para calcularmos a área da base de um cilindro, podemos utilizar a fórmula π vezes o raio ao quadrado. Para sua área lateral, podemos utilizar 2 vezes π vezes o raio vezes a altura. Seu volume, que é toda a sua capacidade interna, utilizamos π vezes o raio ao quadrado vezes a sua altura. E para a área total, basta somarmos a área das duas bases com a área da superfície lateral. Ou seja, 2 vezes a área da base mais a área lateral. Falando um pouquinho agora sobre os elementos do cilindro, podemos destacar o raio dele, das suas bases, e consequentemente o diâmetro, a geratriz, que são as medidas de retas dos segmentos de reta que possuem extremidades nas circunferências das bases e que são paralelas ao eixo central, o eixo central em si, que indica o centro do cilindro e consequentemente o centro das bases também, e a altura, que é justamente a distância entre os planos que contém as bases do cilindro. A pirâmide é um sólido geométrico que possui uma base poligonal e faces laterais que são triângulos, todos se encontrando em um vértice comum chamado ápice. Note que cada uma dessas faces laterais, que são triângulos, se encontram nesse mesmo vértice que está no topo da pirâmide, este sendo o ápice. Cada pirâmide depende de qual é o polígono de sua base. Aqui, como usamos um exemplo de um dado de 4 lados,
ele possui uma base triangular. Sabendo que a base dele é um triângulo, também podemos colocar a sua área da base, que irá nos dar informações para outros cálculos futuramente. O cálculo da área dessa base é o mesmo cálculo de um triângulo qualquer, ou seja, você pega a área desse triângulo, a altura desse triângulo, multiplica os dois e divide por 2. Logo, você pode colocar assim: a área da base é igual a altura vezes base dividido por 2. Sabendo a área da base, você também pode calcular o resto da área da pirâmide. A área lateral sendo calculada da mesma forma, só que tendo esse lado como base e a altura sendo a altura dessa face lateral, que pode ser calculada pegando o teorema de Pitágoras para achar a hipotenusa entre metade da base da pirâmide, a altura da pirâmide e esse lado, essa angulação da lateral da pirâmide. Agora que você sabe a área de cada um dos aspectos, você pode somar essas áreas para formar a área de superfície da pirâmide. O volume, no entanto, é calculado de forma diferente, onde você pega a área da base, que você coletou anteriormente, multiplica pela altura da pirâmide e divide por 3. Logo, você pode escrever esse cálculo desse jeito: volume é igual à área da base vezes altura dividido por 3. A esfera é um sólido geométrico perfeitamente simétrico. Isso quer dizer que cada um dos pontos tem a mesma distância ao centro, essa distância denominada de raio. Por isso, ela possui diversas características únicas, como não possuindo faces, arestas ou vértices. A sua área de superfície pode ser calculada através do raio. Seguindo o cálculo de área da superfície é igual a 4 vezes π vezes raio ao quadrado. Enquanto isso, o volume é calculado como 4/3 de π vezes raiz ao cubo. Bom, e agora falando um pouco mais sobre os cones são algo como são as pirâmides, porém, ao invés de ter uma base poligonal, ele vai ter uma base circular, ok? Com isso, o nosso cone ele vai ter apenas uma base, que é a base circular, e aqui em cima a gente vai ter um vértice. Com esse vértice, a gente vai ter essa parte lateral, que ela vai se afunilando até chegar nesse vértice. Essa área lateral ela é calculada como: a gente vai pegar a geratriz, que é essa distância, vai multiplicar por π e vai multiplicar pelo raio, que é o ponto central do cone até a extremidade do círculo de sua base. Para você calcular o volume dessa forma, como que você vai fazer? Você vai pegar a área do círculo, que é πr ao quadrado, você vai multiplicar pela altura do cone, que é o ponto de baixo até em cima, e você vai dividir por 3.